Entre os holofotes brilhantes e os tapetes vermelhos, existe um lado oculto de Hollywood que poucos se atrevem a mencionar. Vamos revelar a lista dos atores mais odiados do mundo, explorando as histórias que os levaram do auge da glória às profundezas do desprezo público. Desde escândalos que abalaram indústrias até decisões pessoais que mancharam reputações. Cada um deles tem um legado marcado por polêmicas e segredos que poucos conhecem. Robert De Niro e as razões por trás do ódio público contra ele. Conhecido por seu talento inegável e papéis icônicos em filmes como Taxi Driver e O Poderoso Chefão. Parte 2. Ele também é uma figura polarizadora fora das telas. Nos últimos anos, sua imagem pública sofreu um desgaste significativo devido a vários incidentes e atitudes que geraram polêmica. Embora ainda seja respeitado como ator, suas ações e declarações dividiram opiniões e provocaram a rejeição de uma parte considerável do público. A primeira razão que alimenta o ódio contra De Niro é sua postura política aberta e, muitas vezes, agressiva. Em 2018, durante o prêmio Tony, ele subiu ao palco e fez um discurso incendiário contra o ex-presidente Donald Trump. Frases como F*** Trump ressoaram na audiência e nas redes sociais, dividindo seus fãs entre os que apoiavam sua posição e os que o consideravam excessivo e fora de lugar. Esse ato foi apenas o começo de uma série de comentários públicos que consolidaram sua imagem como um crítico implacável de Trump, ganhando inimigos entre os seguidores do ex-presidente. Outro aspecto que prejudicou sua reputação são as acusações legais contra ele, ganhando inimigos entre os seguidores do ex-presidente. Outro aspecto que prejudicou sua reputação são as acusações legais contra ele. Uma ex-funcionária processou De Niro, alegando abuso no trabalho e humilhações constantes. Entre as acusações estão incidentes, como pedir para ele coçar as costas, chamá-la em 2 ocasiões durante o funeral da avó dela, para solicitar passagens de ônibus para o filho adolescente, e mande-a comprar um martini no restaurante no boa tarde da noite. Essas ações pintam uma imagem de arrogância e falta de empatia que tem sido difícil de ignorar para o público. Dwayne The Rock Johnson e as críticas da sua imagem pública. Uma das estrelas mais queridas de Hollywood, também figura entre os atores mais criticados. Embora sua transição de lutador da WWE para ator de sucesso tenha sido impressionante, as acusações de falsidade, manipulação e superficialidade mancharam sua imagem pública. Apesar de seu carisma e popularidade, Johnson enfrenta uma crescente onda de ódio que o coloca como uma figura polarizadora. Um dos aspectos mais controversos de Johnson é a sua percepção de autenticidade. Seus críticos o acusam de manter uma imagem pública excessivamente calculada para atrair diferentes audiências. Ele costuma promover produtos e marcas, com tanta frequência que muitos o veem como um oportunista que prioriza os lucros em vez de uma conexão genuína com os fãs. Sua tendência a exagerar em suas postagens, como se gabando de supostas visitas pela primeira vez a restaurantes como In n Out, enquanto mais tarde se revela que ele já tinha estado lá antes, reforça essa percepção de insinceridade. A controvérsia aumentou com a estreia de Black Adam. Johnson declarou publicamente que o filme foi um sucesso estrondoso, mas os relatórios posteriores mostraram que foi um fracasso de bilheteira. Segundo alegações, sua equipe manipulou documentos financeiros para projetar números inflacionados e enganar a imprensa e o público sobre o desempenho real do filme. Esse comportamento prejudicou sua reputação, deixando muitos questionando sua ética profissional. Amber Heard e a queda de uma estrela no meio do escândalo. Uma atriz que um dia prometia uma carreira ascendente em Hollywood se tornou uma das figuras mais controversas e polarizadoras do mundo do entretenimento. Sua infame disputa legal com Johnson Depp, combinada com acusações de abuso e comportamentos questionáveis, transformou sua imagem pública e gerou uma onda de rejeição tanto dentro quanto fora da indústria do cinema. A principal razão por trás do ódio contra Amber Heard é sua participação no julgamento amplamente midiático contra Johnson Depp. Inicialmente, Heard entrou com uma ação por abuso doméstico contra Depp, afirmando que era vítima de violência física e emocional. No entanto, durante o julgamento, surgiram evidências e depoimentos que apontavam que Heard também teria exercido abuso físico contra Depp. Um dos incidentes mais impactantes foi a acusação de que ela cortou a ponta de um dedo dele durante uma briga. Essas revelações levaram muitos a mudar sua percepção sobre Heard, considerando-a não como uma vítima, mas sim como uma agressora manipuladora.
Seu comportamento durante o julgamento também alimentou o desprezo público. Hardy foi acusada de projetar emoções falsas, o que levou os espectadores a vê-la como uma pessoa calculista e teatral. Suas mudanças emocionais repentinas e sua aparente falta de sinceridade se tornaram alvo de zombarias nas redes sociais, o que exacerbou sua impopularidade. Além disso, o julgamento revelou incidentes que pintavam Hardy como uma pessoa vingativa, como o suposto ato de defecar na cama de Depp, um detalhe que se tornou um símbolo do desprezo por Jennifer Lopez. E as acusações que mancham sua imagem, conhecida mundialmente como J. Loucoma, é uma das figuras mais destacadas da música, do cinema e da cultura pop. No entanto, por trás de seu sucesso massivo e seu talento inegável, existe uma crescente onda de críticas em relação ao seu comportamento fora do palco e as percepções sobre sua carreira. Essas críticas levaram alguns a considerá-la uma figura polarizadora dentro do mundo do entretenimento. Uma das acusações mais impactantes contra J. é sua suposta má conduta em relação aos trabalhadores da indústria da hospitalidade. Segundo vários relatos, Jennifer tem sido apontada pelo seu trato grosseiro com garçons e pessoal de serviço. Uma anedota que circula amplamente envolve Ben Affleck, seu marido, que supostamente deixou uma gorjeta de $10 mil para uma garçonete em um cassino. Lopes teria intervenido, recuperando o dinheiro e dando uma quantia muito menor, enquanto repreendia a equipe. Esse tipo de comportamento alimentou a percepção de que Jennifer é uma pessoa egoísta e desconsiderada com aqueles que trabalham para ela ou ao seu redor. Doutor O. E as controvérsias por trás de sua figura pública se tornou uma figura altamente polarizadora. O Show se tornou uma figura altamente polarizadora. Embora inicialmente tenha ganhado popularidade como um médico acessível que dava conselhos de saúde ao público em geral, sua carreira tem sido marcada por controvérsias que transformaram sua imagem de um médico confiável em uma figura vista por muitos como um charlatão. Um dos pontos mais criticados do Dr. O é sua promoção de tratamentos médicos alternativos e produtos que não têm um respaldo científico sólido. Em seu programa, ele recomendou repetidamente suplementos dietéticos, desintoxicações e tratamentos milagrosos que foram desacreditados pela comunidade científica. Em 2014, um relatório de investigadores médicos revelou que aproximadamente 60% das afirmações feitas em seu programa não tinham evidência científica. Essa descoberta prejudicou gravemente sua credibilidade e consolidou a percepção de que ele estava mais interessado no espetáculo e os ganhos econômicos que vêm de fornecer informações médicas precisas. Outro aspecto que gerou desconfiança é sua associação com a medicina alternativa. Dr. Oz tem usado sua plataforma para promover remédios questionáveis, como pílulas mágicas para a perda de peso e suplementos com promessas extraordinárias, levando a acusações de explorar a vulnerabilidade dos telespectadores, especialmente aqueles buscando soluções rápidas para problemas de saúde complexos. Ellen DeGeneres, conhecida como a simpática anfitriã de The Ellen DeGeneres, revelou um lado obscuro, especialmente aqueles que buscam soluções rápidas para problemas de saúde complexos. Ellen DeGeneres é a revelação de um lado obscuro, conhecida durante anos como a anfitriã simpática e carismática de The Ellen DeGeneres. O programa passou de ser uma das figuras mais queridas da televisão para uma das mais criticadas. O que antes era uma marca baseada na bondade e no humor foi severamente afetado por uma série de acusações que foram trazidos à tona. Um ambiente de trabalho tóxico e comportamentos pessoais que contrastam com a imagem pública que ele projetava. O principal catalisador da sua queda foi uma série de relatórios publicados em 2020 que detalhavam um ambiente de trabalho hostil nos bastidores. Os funcionários do seu programa descreveram experiências de assédio, intimidação e comportamentos inadequados por parte dos produtores executivos, assim como comentários condescendentes e maus-tratos por parte da própria Ellen. Embora inicialmente tenha negado qualquer implicação direta, sua resposta foi vista como insensível, o que alimentou ainda mais as críticas contra ela. Outro fator que contribuiu para o desprezo público foi seu tratamento em relação a pessoas consideradas inferiores, em status social. Histórias de garçons que foram repreendidos por olhar nos olhos dela ou por falar com ela sem permissão reforçaram a narrativa de que Ellen era grossa e elitista. Essas atitudes contrastavam radicalmente com a imagem de bondade e empatia que ela promovia em seu programa, o que gerou uma sensação de traição entre seus seguidores. Durante a pandemia, Ellen cometeu um erro de relações públicas que aprofundou sua impopularidade.
Desde o conforto de sua mansão multimilionária, ela comparou o isolamento causado pela Covid-19 a estar na prisão. Esse comentário, percebido como insensível e desconectado da realidade, indignou o público, que lutava com a perda de empregos, problemas de saúde e outras dificuldades reais decorrentes da crise sanitária. Alec Baldwin e os escândalos que marcaram sua carreira, conhecido por seus papéis em filmes icônicos como Beetlejuice e Os Infiltrados, além de sua interpretação de Donald Trump no Saturday Night Live, tem sido uma figura controversa tanto na tela quanto fora dela. Sua trajetória profissional foi marcada por momentos brilhantes, mas também por incidentes pessoais que o tornaram alvo de críticas e rejeição por parte do público. Um dos episódios mais graves que afetaram sua imagem ocorreu no set do filme Rust. Em 2021, um acidente trágico resultou na morte da diretora de fotografia, Alena Hutchins, que foi atingida por um tiro de uma arma que Baldwin estava usando durante um ensaio. As investigações revelaram que o set não tinha padrões adequados de segurança, com vários membros da equipe que haviam pedido demissão devido a preocupações sobre as condições de trabalho. Baldwin, que também era produtor do filme, foi acusado de homicídio involuntário por sua implicação no incidente. Embora o ator tenha afirmado que confiava que a arma estava descarregada, esse evento deixou uma marca indelével em sua carreira e o tornou alvo de intensas críticas. Além desse incidente, Baldwin tem um histórico de comportamento agressivo que alimentou a percepção negativa sobre ele. Ele é famoso por seus confrontos com paparazzi, a quem atacou verbalmente e até fisicamente em várias ocasiões. Esse comportamento foi captado em vídeo em várias oportunidades, o que reforçou sua imagem de uma pessoa impulsiva e de temperamento forte. James Corden e as acusações que mancham seu charme. Conhecido por seu carisma e sucesso no The Late Show e Carpool Karaoke, James enfrenta críticas que ofuscam sua imagem. Inicialmente querido por seu humor, anedotas sobre seu comportamento nos bastidores e em público o colocaram no centro da controvérsia. Embora tenha começado sua carreira como uma figura querida por seu humor e acessibilidade, várias anedotas sobre seu comportamento nos bastidores e em público o colocaram no centro da controvérsia. Isso o colocou no centro da controvérsia. Uma das razões mais notórias pelas quais James Corden tem sido criticado é sua atitude em relação aos garçons e trabalhadores do serviço. Em um incidente amplamente noticiado, ele foi banido do restaurante nova-iorquino Baltazar por ser grosseiro e exigente com a equipe. Segundo o dono do restaurante, Corden repreendeu um garçom por um erro no seu pedido de comida, exigindo que fosse corrigido imediatamente. Embora Corden tenha se desculpado publicamente depois que o incidente se tornou viral, o dano à sua reputação já estava feito. Esse comportamento foi visto como um sinal de elitismo e falta de respeito por aqueles que o atendem. Além disso, Corden foi acusado de ser desdenhoso com sua equipe de trabalho e de minimizar as contribuições dos outros em seus projetos. Um exemplo disso foi sua participação em uma reunião da Writers Guild of America, onde supostamente defendeu que os escritores recebessem um pagamento menor. Essas declarações alienaram muitos de seus colegas e o pintaram como alguém mais preocupado com seus próprios interesses do que com o bem-estar de sua equipe. Danny Masterson e o legado sombrio de sua carreira, conhecido por seu papel como Stephen Hyde na comédia de sucesso That 70s Show. Ele passou de ser um ator querido a uma figura infame em Hollywood. Sua implicação em casos de agressão sexual e sua conexão com a Igreja da Scientologia arruinaram sua reputação, tornando um símbolo dos perigos do abuso de poder na indústria do entretenimento. A queda de Masterson começou com várias acusações de agressão sexual feitas por diversas mulheres, transformando em um símbolo dos perigos do abuso de poder na indústria do entretenimento. A queda de Masterson começou com várias acusações de agressão sexual feitas por diversas mulheres. Segundo os depoimentos, essas mulheres afirmaram ter sido drogadas e atacadas pelo ator. O que torna esses casos ainda mais inquietantes é a participação ativa da Igreja da Scientologia nos esforços para encobrir suas ações. As vítimas, que eram membros da igreja na época, denunciaram que foram pressionadas a lidar com os incidentes internamente e evitar envolver as autoridades. Esse encobrimento incluiu táticas de intimidação, como assédio constante, ameaça, e campanhas de difamação contra as denunciantes. O primeiro julgamento de Masterson, em 2021, terminou em um julgamento nulo, já que o júri considerou inconsistentes os relatos das vítimas. No entanto, essa resolução não pôs fim ao escândalo. Em um segundo julgamento realizado em 2023, Masterson foi condenado por 2 dos 3 crimes de agressão sexual, o que resultou em uma sentença de 30 anos de prisão perpétua.
Essa decisão marcou um momento importante na luta contra o abuso na indústria do entretenimento. Mas também destacou os desafios que as vítimas enfrentam para conseguir justiça, especialmente quando há organizações poderosas envolvidas. A conexão de Masterson com a Igreja da Scientologia não só complicou as investigações, mas também alimentou as críticas a essa organização. Foi revelado que a Igreja usou sua política de jogo limpo para atacar as vítimas, suas famílias e os promotores envolvidos no caso. Este nível de encobrimento prejudicou ainda mais a percepção do público, tanto de Masterson quanto da Igreja, consolidando a ideia de que ambas as partes estavam mais interessadas em proteger sua reputação do que em buscar justiça. Oprah Winfrey passou por uma mudança radical na percepção pública nos últimos anos. Polêmicas mancharam sua imagem. Uma das personalidades mais influentes e respeitadas da mídia passou por uma mudança radical na percepção pública nos últimos anos. Embora seja amplamente conhecida por sua generosidade e por ter criado oportunidades para inúmeras pessoas através de seu império midiático, várias polêmicas mancharam sua imagem, transformando-a em uma figura polarizadora. Um dos fatores mais críticos que contribuíram para essa mudança é sua amizade com figuras infames como Winfrey, Epstein e Harvey Weinstein. Embora nunca tenha sido acusado de participar de atividades ilícitas, a proximidade de Winfrey com homens poderosos levantou suspeitas sobre seu conhecimento dos crimes e se optou por ignorá-los. A ausência de uma declaração clara sobre essas relações gerou dúvidas sobre sua integridade moral e se priorizava alianças estratégicas sobre princípios éticos. Outra polêmica surgiu quando Winfrey Dwayne e The Rock Johnson criaram um fundo para vítimas dos incêndios de Maui. Ambos doaram 5 milhões, mas muitos se indignaram ao ver que pediam ao público, em sua maioria pessoas comuns com recursos limitados, que contribuíssem, enquanto possuem uma fortuna de mais de 3 bilhões. Johnson lançou um fundo de ajuda para as vítimas dos incêndios florestais de Maui. Embora ambos tenham doado 5 milhões para iniciar o fundo, muitos se indignaram ao ver que pediam ao público, principalmente pessoas comuns com poucos recursos, que contribuíssem, enquanto eles têm uma fortuna de mais de 3 bilhões. Oprah, uma vez considerada uma defensora do povo, não entende mais as lutas da classe trabalhadora. Winfrey tem enfrentado críticas por seu enfoque em temas delicados nas entrevistas. Já não entende as lutas da classe trabalhadora. Além disso, Winfrey tem enfrentado críticas por seu enfoque em temas delicados durante as entrevistas. Um dos exemplos mais destacados foi o tratamento que ela deu a Monique, que subiu ao palco para acusar Oprah de vetá-la de oportunidades importantes em Hollywood. Segundo Monique, Winfrey também ofereceu um salário insultante pela sua participação em A Cor Púrpura. Isso alimentou as acusações de que Oprah nem sempre apoia as mulheres negras na indústria. Apesar de ser vista como uma defensora dos seus direitos, Chris Brown e do peso de um passado violento. Uma vez aclamado como um prodígio da música, com um talento excepcional para o canto e a dança, sua carreira foi marcada por escândalos e um constante escrutínio público. Embora sua habilidade artística continue sendo indiscutível, seu comportamento fora do palco tornou uma figura polarizadora e, para muitos, uma das mais odiadas do mundo do entretenimento. O episódio que mais definiu sua queda em desgraça ocorreu em 2009, quando foi acusado de agredir fisicamente sua então namorada, a cantora Rihanna. Uma das mais odiadas do mundo do entretenimento. O episódio que mais definiu sua queda em desgraça ocorreu em 2009, quando foi acusado de agredir fisicamente sua então namorada, a cantora Rihanna. As imagens das lesões de Rihanna foram divulgadas, gerando uma onda de indignação global. Brown se entregou às autoridades, se declarou culpado e foi condenado à liberdade condicional. Serviços comunitários e aconselhamento. Embora tenha cumprido essas sentenças, o incidente deixou uma cicatriz indelével em sua reputação. Desde então, Chris Brown tem lutado para recuperar a aceitação do público, mas seu comportamento continuou gerando controvérsia. Em 2011, durante uma entrevista no Good Morning America, ele jogou uma cadeira contra uma janela depois de ser questionado sobre o incidente com Rihanna. Esse ato foi um desastre para o ato de ira. Foi amplamente criticado como um sinal de que ele não havia aprendido a controlar seu temperamento. Brown também foi acusado de se envolver em altercações com outras celebridades, como o confronto físico com o cantor Frank Ocean, em 2013. Além disso, em 2022, surgiram acusações de que Brown havia ameaçado atirar em alguém durante uma briga em uma boate. Esses episódios alimentaram a percepção de que ele tem uma personalidade violenta e incontrolável. Kim Kardashian e a rejeição em relação à rainha do reality show, um dos rostos mais reconhecidos da cultura pop moderno.
Ele construiu um império baseado em sua imagem, seu estilo de vida e sua capacidade de se manter no centro das atenções. No entanto, seu sucesso e fama global não têm estado isentos de controvérsias. Para muitos, que encarnam os excessos e superficialidades da era das redes sociais, o que a torna uma figura polarizadora. Um dos principais pontos de crítica em relação a Kardashian é a percepção de que sua fama se originou a partir de um vídeo íntimo vazado, o que muitos consideram uma base questionável para construir uma carreira. Embora ela tenha conseguido superar esse incidente e expandir sua influência na moda, nos negócios e no ativismo social, o estigma de seus começos ainda a persegue. Outra fonte de rejeição em relação a Kim é sua constante promoção de padrões de beleza pouco realistas. Sua aparência sempre impecável, conseguida por meio de tratamentos estéticos caros, cirurgias e maquiagem, gerou preocupações sobre o impacto negativo na autoestima das mulheres jovens. Além disso, sua tendência a compartilhar imagens editadas nas redes sociais. Ela tem sido criticada por perpetuar expectativas inalcançáveis de beleza. Jaden Leto e sua abordagem polêmica em relação à atuação e à vida pessoal, conhecido tanto por seu trabalho como ator e músico. É uma figura que provoca reações fortes. Embora tenha ganhado reconhecimento por sua versatilidade como ator, incluindo uma vitória no Oscar por seu papel em Dallas Buyers Club, seus comportamentos excêntricos e controversos ofuscaram seu talento, tornando-o uma figura polarizadora em Hollywood. Um dos aspectos mais criticados de Leto é sua abordagem de atuação de método, que muitas vezes é vista como excessiva ou desnecessariamente perturbadora. Durante as filmagens de Esquadrão Suicida, onde interpretou o Coringa, Leto levou sua preparação ao extremo ao enviar a seus colegas de elenco presentes inquietantes, mas Robert recebeu uma rata viva e Will Smith recebeu balas. Em uma ocasião, um capanga do Leto levou um porco morto para o set durante um ensaio, deixando os membros do elenco em estado de choque. Embora alguns vejam isso como uma dedicação extrema à sua arte, muitos consideram que essas ações cruzaram a linha para o que é inadequado e ofensivo. Leto tem sido acusado de comportamentos problemáticos fora do set. Em 2019, ele foi associado à criação do que alguns descrevem como um culto. Durante um retiro de sua banda, 30 Seconds to Mars, na Croácia, ele se vestiu com túnicas brancas e se cercou de devotos que pagavam milhares de dólares para participar. Esse evento foi amplamente criticado por seu simbolismo quase religioso, reforçando a percepção de que Leto tem uma personalidade egocêntrica e busca adoração por parte de seus seguidores. Jada Pinkett Smith e a polêmica que envolve sua vida pessoal e pública, atriz, cantora e apresentadora do programa Red Table Talk, passou de ser uma figura respeitada em Hollywood para uma das mais polarizadoras. Devido à sua tendência de expor publicamente os aspectos mais privados de sua vida familiar, seu casamento com Will Smith, sua dinâmica com os filhos e suas constantes referências ao falecido rapper Tupac Shakur, geraram uma avalanche de críticas, tornando-se um tema recorrente de debate. Um dos pontos mais criticados de Jada é sua aparente insistência em comparar seu marido, Will Smith, com Tupac. Durante várias entrevistas e episódios do Red Table Talk, Jada falou extensivamente sobre seu relacionamento com o rapper, descrevendo-o como sua alma gêmea e apontando que ninguém, nem mesmo Will, poderia igualá-lo. Essas declarações foram vistas por muitos como uma falta de respeito em relação ao seu marido e uma fonte de humilhação pública, especialmente considerando a dedicação de Will à sua família e ao seu relacionamento. Além disso, Jada tem sido acusada de fomentar uma dinâmica familiar pouco convencional que atraiu críticas tanto dentro quanto fora de Hollywood. Ela tem sido criticada por permitir que seus filhos, Jaden e Willow, tomassem decisões controversas desde muito jovens. Por exemplo, Jaden deixou a casa da família aos 14 anos com o consentimento dos pais. E Will se envolveu aos 13 anos com um homem de 23 anos, o que gerou preocupação pública. As imagens de Will na cama com esse homem, que circularam nas redes sociais, reacenderam as críticas sobre a suposta permissividade deixada como mãe. O choque da sua imagem infantil com a realidade adulta tornou-se controversa no entretenimento juvenil. Seu sucesso inicial a tornou-se modelo para crianças. E sua personalidade vibrante se tornou uma das figuras mais controversas no mundo do entretenimento juvenil. Embora seu sucesso inicial como estrela de Dani Mons e cantora pop a tenha posicionado como um modelo a ser seguido para as crianças, sua transição para a vida adulta e seu comportamento fora do palco geraram críticas e rejeição em diversos setores do público.
Uma das principais críticas a Jojo Silva está na sua aparente recusa em evoluir sua imagem pública. Apesar de ter 21 anos, ela continua se vestindo, agindo e falando como se fosse uma criança. Seu estilo, caracterizado por roupas coloridas e acessórios exagerados, tem sido percebido como uma tentativa deliberada de continuar explorando sua marca infantil, em vez de amadurecer junto com seu público. Essa falta de evolução fez com que muitos a vissem como uma caricatura, incapaz de se adaptar às expectativas da sua idade e da sua crescente base de fãs jovens adultos. Outro ponto controverso é o seu comportamento com a família e a equipe. Segundo depoimentos de pessoas próximas, Jojo pode ser autoritária e mal educada. Isso contrasta com a personalidade alegre e amigável que ela projeta no palco e nas redes sociais. Essas atitudes geraram críticas sobre seu caráter e sobre a autenticidade da sua imagem pública. Will Smith é a transformação de um herói querido em uma figura polarizadora, um dos atores mais icônicos e bem-sucedidos de Hollywood. Passou de ser o príncipe do rap e uma estrela de bilheteira amada a uma figura divisiva. Devido a uma série de incidentes recentes que marcaram sua carreira e sua vida pessoal. Embora seu talento e carisma o tenham mantido no topo por décadas, os problemas familiares, sua vida pública e um momento infame. Nos Oscars de 2022, isso manchou seu legado. O momento que mudou a percepção pública de Will aconteceu durante a cerimônia do Oscar de 2022, quando ele subiu ao palco e deu um tapa no comediante Chris Rock após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith. Esse ato de violência, transmitido ao vivo para milhões de espectadores, foi amplamente condenado pela indústria e pelo público. Embora Smith tenha ganhado o prêmio de melhor ator naquela mesma noite por seu papel em King Richard, a controvérsia ofuscou sua conquista. Muitos o acusaram de reagir de maneira desproporcional e de estragar um dos eventos mais prestigiados do cinema. O incidente do Oscar não aconteceu em um vácuo. Durante anos, Will foi alvo de zombarias e memes devido às confissões públicas de Jada. No seu programa Red Table Talk, onde ela revelou detalhes íntimos do seu casamento, incluindo um entanglement enredo com o cantor August Alsina. A disposição de Jada para expor os problemas pessoais do casal em público foi vista como humilhante para Will. Isso fez com que muitos o considerassem uma figura dócil que permitia ser constantemente menosprezada. Sean Diddy Combs e as acusações que ofuscam seu legado. Uma das figuras mais influentes da música hip-hop e do entretenimento construiu um império multimilionário que abrange música, moda e negócios. No entanto, seu sucesso é ofuscado por um histórico de controvérsias pessoais e profissionais que o tornaram uma figura altamente polarizadora. Um dos maiores escândalos associados a Diddy é sua relação com os assassinatos dos rappers Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Embora nunca tenha sido acusado formalmente, durante décadas, circularam teorias que sugerem que Diddy pode ter estado envolvido nos eventos que levaram às mortes dessas duas figuras lendárias do hip-hop. Essas especulações foram alimentadas por documentários, entrevista e comentários de outras pessoas dentro da indústria. Embora não haja provas concretas, a persistência dessas acusações prejudicou sua reputação. No âmbito pessoal, Diddy enfrentou uma grave controvérsia em 2023, quando sua ex-namorada, Cassie Ventura, entrou com uma ação alegando uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais durante seu relacionamento. De acordo com a ação, ela quase descreveu um padrão de comportamento controlador e agressivo por parte de Diddy, incluindo ameaças e explosões de raiva. Embora Diddy tenha resolvido o caso de maneira extrajudicial, em 24 horas, o incidente gerou uma forte reação pública, com muitas pessoas o condenando por suas ações.